E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você que está aí me assistindo. Você acha realmente impossível trabalhar dentro de casa, cuidando dos seus filhos e ainda fazendo renda todos os meses? Pois eu vou te provar que isso é possível. Então fica aí no vídeo que eu vou contar um pouquinho da minha história para você que está me seguindo aqui, me acompanhando, para você também se identificar e te provar que é possível sim. Por muito tempo eu tive esse medo de ter filhos, né? E não conseguir realmente trabalhar, porque eu ficava com medo de não conseguir conciliar, né, a maternidade com o trabalho, né? Eu trabalhei durante muitos anos, né, como CLT, minha vida toda, né? E durante 10 anos eu trabalhei numa empresa onde eu era gerente, então tudo, gente, era responsabilidade minha, né, de cuidar da empresa, né, de administrar ali a empresa. Então eu ficava muito sobrecarregada com muito trabalho, né? E eu não tinha tempo para pensar em ter filhos, né? Eu não conseguia nem tirar férias direito, né? Então assim, sempre pensando só no lado da empresa, né? Então eu deixava esse sonho mesmo de ser mãe, né, para depois. Então eu pensava, depois eu penso nisso, não é agora prioridade para mim, né? Eu quero me dedicar ao meu trabalho, e sempre ficou de lado, né, a maternidade. E a gente sempre sonhou em ser pai, ser mãe, né? Eu e meu esposo, a gente sempre teve esse sonho de ser pai e mãe. E a gente deixava isso como um segundo plano, né? Daqui uns anos, vamos esperar, né? Então, assim, a gente sempre adiou esse sonho por medo mesmo, né? De não conseguir se estabilizar financeiramente, né? Porque é difícil, filhos a gente sabe que traz gastos, né? Então, tudo muda, né? Então, a gente sempre ficava com medo disso, né? Até um dia que eu engravidei, né, gente? E aí, tudo mudou na minha vida. Então, por muitos anos isso me assombrava, né? Porque eu queria ter filhos, eu tinha esse sonho de ser mãe, mas ao mesmo tempo, né, eu ficava com medo de não conseguir dar conta de cuidar dos meus filhos, né? Como que eu ia fazer com o meu trabalho? E daí entrou a papelaria personalizada na nossa vida, né? Então, quando eu engravidei, né, que eu vi que existia uma possibilidade de eu poder trabalhar dentro de casa, assim que eu voltei de licença maternidade, né, eles me dispensaram e graças a Deus eu já tinha o ateliê, porque o ateliê ele não começou, né, quando eu tive filhos, ele já tinha começado há uns anos atrás, né, com o meu esposo, com a insatisfação mesmo de trabalhar para os outros, né? E aí depois eu vou trazer no próximo vídeo para vocês a história completa, né, de como que a gente começou, mas só para vocês entenderem, né, já tinha começado lá atrás. Então, como eu, né, já tinha uma empresa, já tinha clientes, pra mim, gente, foi muito melhor, porque eu fui dispensada, mas eu já sabia pra onde eu ia, né? Então eu já sabia que eu tinha um trabalho, né, para que eu pudesse realmente me dedicar, né, fazer algo que eu pudesse cuidar da minha filha na época, né, que era bebezinha. Hoje ela vai fazer 5 anos, né? E na época ela era uma bebezinha, né? Então eu ficava pensando, como que eu vou cuidar dela e trabalhar? Então, graças a Deus, tudo se encaminhou, né, para que eu pudesse cuidar dela e continuar trabalhando. Então, a papelaria para mim mudou realmente completamente a minha vida. Eu tenho uma outra filha de 2 aninhos também, né? Então, eu cuido das duas aqui, eu e meu esposo, e trabalhamos juntos, né? Então a gente tem esse tempo realmente com elas, esse tempo de qualidade, né? De poder estar perto todos os dias, de almoçar todos os dias juntos, né? Então assim, levar no médico quando precisa. Gente, pra mim isso não tem preço. E é claro, gente, que tudo que é muito bom também tem os seus desafios, né? Ninguém tá falando aqui que a nossa vida é perfeita, né? Porque a gente sabe que não é perfeito, né? Tem dias que são difíceis. Então é por isso que a gente tem, né, também que trazer o lado real das coisas, não só, né, aquilo que é muito lindo, né, mas tudo tem os seus desafios. Mas quando a gente coloca na balança e vê o que realmente importa, né, a gente vê que nossas filhas vão ser pequenas só uma vez, né? Então a gente quer aproveitar cada momento, cada segundinho aqui com elas, né? Porque a gente sabe que isso tudo vai passar, né? E aí nós vamos ter orgulho, né, de saber que nós pudemos cuidar dela, né? A gente conseguiu cuidar delas, né? E ainda assim trabalhando, né? E hoje em dia ainda profissionalizando muitas mulheres que têm essa mesma dificuldade, né? Para você que me segue aqui e não sabe, nós também damos curso de personalizados, né? Aqui em Belo Horizonte damos curso online ao vivo para quem é de todo o Brasil, né? Então, além de eu ter, né, conseguido superar esse meu medo, eu ajudo muitas mulheres a superarem esse medo, né, que elas têm também, às vezes, de ter filhos ou que já tiveram e não sabem para onde ir, né? O que eu vou fazer agora, como é que eu vou trabalhar, né? Então a gente mostra para elas que elas podem sim ser felizes tendo filhos
e trabalhando, gerando renda todos os meses, né, cuidando dos seus filhos, trabalhando dentro de casa. Enquanto eu gravo esse vídeo, gente, eu tô aqui com as meninas, elas estão brincando, né? E eu tô aqui trabalhando, fazendo os meus vídeos, respondendo as alunas, né? Então tô aqui também, né, fazendo meu trabalho e ainda assim conseguindo cuidar delas. Então isso, gente, faz toda a diferença pra mim, né? Hoje eu sei o que eu valorizo, eu sei que realmente isso é uma coisa que eu valorizo demais, né? Porque eu sei o tanto que elas, né, conseguem ter a minha presença por perto. E é muito bom, né? Às vezes tem gente que pensa só em trabalhar muito, né? E às vezes não tem tempo para os filhos. Então a papelaria personalizada, ela me trouxe essa realização mesmo, né? De conseguir ser mãe e ainda assim ser uma excelente profissional. E tem dia, gente, que é mais difícil, a gente sabe, né? Não tô falando que é uma rotina perfeita, né? Mas dentro do que eu considero importante, né? Eu vejo que isso é o que eu quero pra minha vida hoje, né? O que eu vejo que pra mim, né? Eu tenho satisfação e tenho realização nisso. Mas tem dias que são mais difíceis, tem dias que a gente tem que parar, né, o que tá fazendo pra poder cuidar ali das meninas. Às vezes eu tô ali fazendo um pedido, né, ali naquela correria eu paro tudo e pra poder trocar uma fralda, pra poder dar um banho, né, pra poder dar um lanche e aí depois eu volto, continuo. Tem dia que eu trabalho à noite, né, eu e meu esposo a gente às vezes, né, precisa de trabalhar até de madrugada, a gente trabalha, mas ali durante o dia nós tivemos aquele tempo de qualidade com elas, né, podendo dar atenção, cuidando da casa. Então assim, a gente consegue conciliar e ter essa flexibilidade, né? Então isso é muito bom. Às vezes a gente precisa de resolver alguma coisa fora, né? Levá-las no médico, sair, fazer, né? Realmente algo que eu não poderia fazer trabalhando de carteira assinada, né? Então como nós dois hoje em dia trabalhamos juntos, né? A gente consegue cuidar delas juntos e consegue, né? Trabalhar com elas por perto. Então pra gente, né? Isso realmente é uma realização de sonho. E eu quero saber de você. Você aí, né, que tá pensando em trabalhar com personalizados, você já é mãe? E se você já é mãe, né, essa é sim, é o medo que você tem, né, de como que você vai fazer agora para poder trabalhar, né, com quem que você vai deixar seu filho, né, às vezes você não tem nem quem busca o seu filho na escola. Então assim, às vezes você tá aí cheia de dúvidas, cheia de medo, pensando como é que você vai trabalhar agora que você virou mãe. Como que você vai deixar o seu filho? Não tem nem quem leve o seu filho na escola, quem busca. Então são tantas as dúvidas e os medos que passam na cabeça de uma mãe, né? Como é que você vai deixar seu filho ali na creche? Às vezes seu bebezinho, gente. Eu falava, quando eu não, né, trabalhava com personalizados, na época que eu era CLT, né? Eu falava, não, quando eu tiver filho, vou deixar na escolinha e tudo mais. Mas aí quando nasce aquele bebezinho pequenininho que depende da gente pra tudo, né, a gente pensa 1001 vezes e a sua vontade é estar ali pertinho, é poder cuidar do seu filho realmente de perto, né? Então, eu pude viver esse privilégio de cuidar das minhas filhas desde que elas são bebezinhas e eu falo pra vocês, gente, é totalmente possível, né? Você pode sim, você pode tirar algumas horas do seu dia pra trabalhar, você não precisa de dedicar o dia todo, né? Você consegue cuidar ali dos seus filhos, da sua casa e aí ainda assim dedicar um tempo pra poder trabalhar, né? E não precisa de ficar com medo, né? Eu já tive esse medo, mas hoje eu ensino mulheres a superar esse medo e mostro para elas que é possível. Como eu falei com vocês, né? Eu tenho filhas pequenas hoje, então eu tenho essa realidade, eu vivo essa realidade aqui na pele, né? E eu posso dizer para você, vai sem medo, né? Se você realmente quer trabalhar com personalizados, né? Aproveita, porque é uma área maravilhosa onde você consegue ter muitas oportunidades, né? Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Eu adoro quando vocês interagem, quando vocês comentam, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo também, gente, já comenta aqui. E não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Eu quero que você me ajude aí dando seu like, né, se foi útil para você e se inscrevendo aqui no canal também, tá bom? Ativa o sininho de notificação que toda vez que eu postar um vídeo vai aparecer aí para vocês. Gente, foi isso então. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!